uma relação turbinada por uma guerra repleta de sanções comerciais. De um lado, uma potência econômica com muita disposição para comprar petróleo e carvão. De outro, um país que precisa financiar sua máquina de guerra e sustentar seu mercado interno. No meio disso tudo, aumenta a insatisfação das duas partes com um adversário em comum. O cenário econômico e a tensão com os Estados Unidos fortalecem cada vez mais a aliança entre China e Rússia. Eu sou Antônio Mami, esse aqui é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo. Olá, eu sou a Aline Pellegrini e estou aqui com o Antônio para apresentar esse podcast que vai ao ar todo começo de noite, de segunda a sexta, sempre com notícias instigantes que podem continuar a ecoar por aí. Segunda-feira, 20 de março de 2023. Dia em que o presidente da China, Xi Jinping, visitou a Rússia pela primeira vez em 4 anos. Você está ouvindo aí o Xi Jinping, numa conversa com o presidente russo Vladimir Putin, que antecedeu um encontro a portas fechadas entre os dois chefes de Estado, um encontro que durou horas. Nesse trecho que você escutou, o Xi chamou Putin de querido amigo e disse que escolheu a Rússia como primeira viagem internacional após a confirmação do seu terceiro mandato como secretário-geral do Partido Comunista da China e presidente do país, cargo que exerce desde 2013. Nessa breve troca de declarações públicas, o Xi disse que a Rússia e a China são bons vizinhos e compartilham as mesmas metas. Afirmou também ter certeza de que a população russa vai apoiar uma nova eleição de Putin em 2024, ano em que acaba seu atual mandato como presidente, e ao final do qual ele vai ter completado 25 anos ininterruptos no poder, alternando seu cargo atual com a posição de primeiro-ministro. Foi de certa forma uma gafe, porque o Putin ainda não anunciou sua candidatura à reeleição no ano que vem, mas a fala mostra que a continuidade do líder russo é tida como certa no horizonte chinês. Nas suas falas abertas ao público nesta segunda-feira, o Putin disse que sente inveja da prosperidade da China, segunda maior economia do mundo, e que está avaliando com atenção uma proposta de paz elaborada pelo governo chinês como solução para a guerra na Ucrânia, que se arrasta há mais de um ano. A primeira visita de Xi a Moscou desde o começo da guerra acontece dias depois do Tribunal Penal Internacional emitir um mandado de prisão contra Putin, que é acusado de sequestrar e deportar crianças ucranianas para a Rússia. Potências como a Rússia, a China e os Estados Unidos, e até mesmo a Ucrânia, não são signatárias do Estatuto de Roma, que instituiu esse tribunal. Então essa é uma decisão com pouca implicação prática, mas ela é mais um elemento que contribui para o isolamento do Putin no cenário internacional. A China é uma aliada econômica e geopolítica de longa data da Rússia, mas declarou uma posição de neutralidade na guerra da Ucrânia. Isso quer dizer que, ao contrário da maior parte do mundo, o país não tem condenado a invasão russa ao território ucraniano em votações nas Nações Unidas, por exemplo. Mas também significa dizer que ela não atua como uma parceira da Rússia na guerra. O país não tem fornecido armamentos nem qualquer tipo de ajuda militar importante para os russos. Ao contrário, por exemplo, do que os Estados Unidos e os seus aliados europeus fazem com a Ucrânia. Nessa atuada, a China anunciou recentemente que quer atuar como mediadora do conflito e propor um plano de paz. Depois dessa visita ao Putin, o Xi Jinping vai fazer uma videoconferência com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, a primeira interação entre os dois desde o começo da guerra em fevereiro de 2022. Autoridades da Ucrânia dizem que só há acordo de paz possível com a retirada de tropas russas de todo o seu território, algo que não está no horizonte. Já os Estados Unidos dizem duvidar de qualquer proposta vinda da China, que na visão americana não seria tão neutra quanto parece e estaria tentando dar um verniz diplomático à invasão russa. O comércio bilateral entre Rússia e China alcançou cifras históricas em 2022, ano em que o país governado por Putin começou a ser alvo de diversas sanções econômicas por parte de governos ocidentais e de empresas dos Estados Unidos, da Europa, do Japão e da Coreia do Sul. De um lado, a China passou a exportar mais bens de consumo para os russos, como carros e celulares, bem como outros produtos usados na indústria, como semicondutores e materiais elétricos e mecânicos. Já os russos começaram a vender como nunca petróleo e carvão para o seu parceiro asiático, ao mesmo tempo em que empresas russas começaram a liquidar suas transações comerciais em yuans, a moeda chinesa.
Nos 2 primeiros meses de 2023, o comércio entre os dois países disparou 20% em relação ao mesmo período do ano anterior. Essa relação comercial é um dos fatores que tem sustentado a economia da Rússia em tempos de guerra. Mas analistas apontam que ela está se desenhando de uma forma muito desigual, com os russos se tornando cada vez mais dependentes dos chineses. A esse laço comercial cada vez mais conveniente se soma a crescente tensão dos dois países com os Estados Unidos e seus parceiros ocidentais. Até chegar aos níveis atuais, a relação da Rússia com os americanos vem se desgastando há muito tempo, desde a anexação da Península da Crimeia pelos russos em 2014, inclusive com acusações de interferência russa na eleição presidencial americana em 2016, vencida pelo republicano Donald Trump. Já a relação entre a China e os Estados Unidos se deteriora progressivamente, pelo menos desde a gestão Trump, com uma guerra comercial que ainda está em curso. Essa relação cada vez mais complicada está se estendendo sob a administração do atual presidente Joe Biden. O território chinês de Taiwan, que clama a independência, é apoiado pelos americanos, o que aumenta as hostilidades entre o país e a China. Esse clima de tensão pôde ser percebido ao longo do último Congresso Nacional do Povo na China, que aconteceu na primeira quinzena de março e confirmou a recondução de Xi Jinping à presidência do país. Num discurso, o líder chinês chegou a criticar diretamente os Estados Unidos por interferirem no desenvolvimento e nos interesses da China. Depois, no seu discurso de posse, ele afirmou que espera que o seu exército seja uma grande muralha de aço para o país, numa retórica que acompanha o aumento do investimento militar sob sua gestão. Na semana passada, no lançamento de um programa chamado Global Civilization Initiative, ou Iniciativa de Civilização Global, Xi Jinping criticou a associação entre a modernização e os valores ocidentais, disse ser contra qualquer tipo de hegemonia e pregou o respeito à diversidade de civilizações. A fala foi vista como um recado aos Estados Unidos, já que a China, assim como a Rússia, segue um modelo de governo que é contestado pelos países ocidentais. A China é governada pelo Partido Comunista num modelo de regime fechado, com grandes restrições à liberdade de expressão e a adversários políticos. Já a Rússia tem um modelo de democracia questionado, no qual o Putin se perpetua no poder, a imprensa é cerceada e manifestações contrárias ao seu governo são reprimidas. Analistas apontam que o alinhamento entre Rússia e China não é automático. Os dois países têm interesses distintos, por exemplo, na Ásia Central, onde a potência asiática avança com seu projeto de nova Rota da Seda, cinturão de rodovias, portos e ferrovias construído em parceria com diversos países. Mas o momento atual é de estreitamento de laços. Além da convergência de interesses econômicos, a divergência em relação a um adversário comum dinamiza ainda mais essa aliança. Uma planta invasora está se espalhando em uma represa na África do Sul e causando problemas que estão lhe rendendo o apelido de praga verde. Quem conta mais sobre esse fenômeno e a solução encontrada por cientistas do país para lidar com ele é o Murilo Otávio, que escreveu um texto sobre o assunto para Ponto Futuro, editoria do Nexo, que tem a ciência e o clima como tema-chave. As plantas que vêm sendo apelidadas de praga verde são os aguapés, uma espécie invasora original da bacia amazônica que se estabeleceu na África do Sul. Ela está se proliferando numa represa no noroeste do país, que é famosa por receber turistas e sediar atividades esportivas. Isso acontece principalmente por conta do esgoto maltratado das cidades de Joanesburgo e de Pretória. Os aguapés contêm um sem número de sementes que podem durar até 25 anos na represa, tornando sua remoção uma tarefa quase que humanamente impossível. Mas cientistas sul-africanos identificaram o inseto, o megamelos, um tipo de cigarro que conseguiu destruir 95% dos aguapés usados em testes. Por outro lado, especialistas alertam que há um cuidado paliativo. Por exemplo, no inverno essas cigarras reproduzem menos, e daí o combate fica mais prejudicado. A solução mesmo é tratar adequadamente os esgotos da região. O texto do Murilo está disponível em nexojornal.com.br/pontofuturo. Como você sabe, o Durma é o podcast de notícias do Nexo, que é um jornal por assinatura e sem publicidade. A equipe que você acompanha aqui no Durma produz mais um monte de conteúdo diariamente lá no site. E assinando o Nexo, você tem acesso a todo esse conteúdo e a newsletters exclusivas. Uma delas é a O Que Estamos Lendo, que é um sucesso entre os nossos assinantes.
A newsletter traz uma curadoria semanal de reportagens, artigos, vídeos e podcasts de diferentes veículos do mundo sobre economia, política, cultura, comportamento, ciência, tecnologia e muitos outros temas. Você pode assinar o Nexo com um desconto especial para quem ouve o Durma Com Essa. É só clicar no link que está na descrição desse episódio. Bancos brasileiros suspenderam a concessão de crédito consignado para aposentados e pensionistas do INSS. Isso depois de uma decisão do Conselho Nacional de Previdência Social. Isso gerou um impasse dentro do governo Lula, como vai explicar para a gente o Marcelo Rubissek, que está escrevendo um texto sobre o assunto. Marcelo, para começo de conversa, como funciona essa modalidade de crédito? Bom, o crédito consignado ele é diferente de outros tipos de crédito porque os pagamentos das parcelas a cada mês são descontados direto do salário ou do benefício. Então, por exemplo, uma pessoa pega um empréstimo e, em vez de receber e com o dinheiro que sobrar pagar o que deve para o banco, ela já recebe com esse valor descontado. Pode parecer que não faz tanta diferença assim, mas na prática isso diminui muito os riscos para os bancos. E por isso os empréstimos consignados costumam ter taxas de juros mais baixas. O crédito consignado pode ser usado por diferentes grupos: funcionários públicos, pessoas que trabalham com carteira assinada e beneficiários do INSS. Enfim, quando a gente fala nesse último tipo de consignado, a gente está falando desses empréstimos que beneficiários do INSS pegam no banco e depois as parcelas são descontadas direto da aposentadoria ou da pensão. É esse o tipo de empréstimo que gerou esse debate nacional nos últimos dias. E que debate é esse? Basicamente, o que aconteceu é que o Conselho Nacional de Previdência Social, que é um órgão ligado ao Ministério da Previdência Social, decidiu diminuir o teto dos juros do consignado do INSS. Então, os bancos agora estavam com um limite mais baixo de quanto poderiam cobrar de juros. E a reação dos bancos foi meio que olhar para isso e falar: beleza, então a gente não vai mais fazer esse tipo de crédito. Pelo menos 10 bancos suspenderam novos empréstimos, incluindo bancos públicos. Importante a gente falar que essa decisão do Ministério da Previdência Social veio do ministro Carlos Lupe, mas tem alguns relatos na imprensa falando que não foi aprovado pelo presidente Lula ou pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad. De todo jeito, esse é um tema importante porque a gente está falando de uma modalidade bem relevante de crédito. O crédito consignado, como um todo, foi usado pelo PT nos primeiros mandatos do Lula como um estímulo para o consumo. E é um tipo de empréstimo que movimenta muito dinheiro. Então, olhando especificamente para o consignado do INSS, entre fevereiro do ano passado e janeiro desse ano, os beneficiários do INSS pegaram quase 90 bilhões de reais em crédito consignado nos bancos. Então, é um mercado bem grande. O texto do Marcelo você vai ler em nexojornal.com.br. Do encontro entre Xi e Putin em Moscou, passando pela solução para lidar com uma planta invasora na África do Sul, até chegar nos impasses sobre o crédito consignado para aposentados no Brasil, durma com essa. Com roteiro de Antônio Mami, edição de texto de Aline Pellegrini, participação de Murilo Otávio e Marcelo Rubissek e edição de áudio de Pedro Pastoriz, termina aqui mais um Durma Com Essa. Até amanhã!